Olá pessoal, estamos juntos mais uma vez. Eu sou o pastor Leandro Silva, pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus, no Rio Comprido. Estamos aqui no programa Palavra Urgente. Hoje o assunto, o assunto que nós vamos comentar aqui, o tema do programa é sobre uma doença chamada osteoporose, uma doença que tem afetado aí muitas pessoas e que faz com que os ossos das pessoas se tornem frágeis e quebradiços. Olha aí que coisa séria, né? Então, os ossos das pessoas se tornam frágeis e quebradiços. Existem muitas pessoas queixando, de problemas, sentindo dores aí, respectivo aí a esse problema, nos ossos. E quando vão até o reumatologista, que é o médico responsável aí por cuidar dos ossos do corpo humano, a pessoa é diagnosticada com essa doença. Isso é muito sério, porque são muitos, não são poucos, não são muitas pessoas que são curadas, que são, na verdade, diagnosticadas. Curada também. Eu volto e digo para você, curada, porque é para isso que nós estamos aqui, para trazer para você a palavra poderosa do nosso Deus, que é capaz de curar, todo e qualquer mal, de livrar o ser humano das garras do diabo. Isso mesmo. Então, cura sim. Tanto cura. Olha só, eu já vou começar aqui deixando esta palavra para você. Salmo de número 34. Presta bastante atenção. No versículo 20, ele diz: Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. Presta bastante atenção nisso aqui. Ele lhe guarda todos os ossos e nenhum deles se quebra. Lembra que nós comentamos que a osteoporose é uma doença que faz com que os ossos se tornem frágeis e quebradiços? A palavra de Deus diz o seguinte: Ele, que é o Senhor, lhe guarda todos os ossos, nem sequer um deles se quebra. Nós vamos aqui conhecer a história da Maria Emília. E a Maria Emília sofreu com esse problema chamado osteoporose. Vamos ver um pouquinho da história da Maria Emília. Minha mãe tinha uma vida normal, não tinha nenhum problema de locomoção, nada atrapalhava ela. Eu fazia tudo, eu fazia serviço de casa. E aí, no ano de 2018, ela começou a reclamar, então, de muitas dores na perna direita, no joelho, direito. E quando chegou no início de 2020, ela começou a dizer que não estava conseguindo fazer esse movimento que nós fazemos. Não conseguia dobrar, o joelho, não conseguia sentar, enfim, de uma certa forma limitou ela. Para dormir era muito complicado, era difícil. E aí ela passou com esse ortopedista e aí então detectaram osteoporose e artrite. Nós compramos uma bengala para ela e ela passou então a utilizar essa bengala. Olha aí pessoal, coisa séria, Dona Maria Emília sofrendo com dores fortíssimas, porque foi diagnosticada com essa enfermidade, essa doença chamada osteoporose. E não é só o caso da Dona Maria Emília, tem muitas pessoas, talvez você que está nos ouvindo, talvez você diga assim: pastor, mas eu ouvi dizer que depois de uma certa idade, qualquer um está suscetível a passar por isso, a ter osteoporose, artrose, e tantas outras doenças que mexem ali com os ossos, que dizem respeito aos ossos. Bom, isso é conversa, Nós precisamos entender que isso é conversa. Nós acabamos de ver aqui na palavra que é o Senhor que guarda todos os nossos ossos e nenhum deles se quebra. E olha que eu estou falando por conta, do que nós estamos falando aqui hoje, osteoporose. Mas todo o nosso corpo, toda a nossa saúde, ela é guardada pelo Senhor. Eu queria que você prestasse atenção agora nesse vídeo. Depois nós vamos comentar um pouquinho mais sobre o caso da Dona Maria Emília e falarmos mais um pouquinho a respeito da palavra. Preste atenção.
Mais de 10 milhões de pessoas sofrem com osteoporose no Brasil. As dores podem fazer parte da rotina de quem sofre com a doença. Em casos graves, a pessoa pode se tornar dependente de remédios para o resto da vida. Uma doença degenerativa que, pouco a pouco, de maneira progressiva, atinge a massa óssea. Mais de 10 milhões de pessoas sofrem com esse problema no Brasil. Pessoal, isso é sério demais. Se você não sabe, o que é a osteoporose, eu falei ali de uma forma... eu sou leigo no assunto, mas a osteoporose é uma doença que faz com que os ossos se tornem frágeis e quebradiços. Mas eu quero aqui ouvir uma palavra médica, uma palavra de um especialista. Vamos prestar atenção aqui agora no que a doutora Débora, que é reumatologista, vai nos falar. Presta atenção aqui nesse vídeo. Eu sou Débora Aguiar, sou reumatologista. A doença ela é classificada pela OMS pela densitometria óssea. Quando a gente tem um T-score menor que 2,5, vocês quando recebem a densitometria vai ter a classificação da osteoporose e ela é classificada como grave quando tem fraturas, que é o grande e principal problema da osteoporose. Então, é uma doença silenciosa em que a gente precisa fazer rastreio, o ginecologista pede, o clínico geral, o geriatra e o reumatologista, o médico especialista em osso também faz essa solicitação de densitometria óssea para o rastreio dessa doença silenciosa que tem um grande desfecho de gravidade, que é a fratura. As dores acontecem secundárias à fratura, então a gente tem dor por uma fratura, principalmente de coluna e de fêmur. A fratura de fêmur, ela é geralmente mais grave e o paciente logo observa pela dificuldade de andar. Já as fraturas vertebrais, em mais de 70% dos casos, elas são assintomáticas, então precisam ser rastreadas pelo médico. Então não podemos deixar de procurar todo médico que lida com paciente, principalmente com mais de 50 anos, de procurar osteoporose. O tratamento é feito principalmente com medicações orais chamadas bisfosfonatos, que é alendronato, risendronato. Uma coisa que eu gosto sempre de falar é que cálcio e vitamina D são suplementos alimentares que não fazem tratamento da osteoporose. A reabsorção óssea não é parada pelo uso apenas de cálcio e vitamina D. Nós precisamos fazer tratamentos que vão ser individualizados cada caso. A osteoporose em si não leva ao óbito, mas as complicações, principalmente fratura do fêmur com pneumonia e infecção urinária, podem levar a óbito sim, tá? Então, o mais importante, a mensagem mais importante na osteoporose é que nós devemos prevenir, rastrear em pacientes, principalmente mulheres próximos à menopausa e outros que tenham fatores de risco, também é importante a gente falar, que fumam, que tem artrite reumatoide, que é outra doença reumatológica, que usam glicocorticoides de longo prazo, ficaram acamados. Então, precisa fazer uma procura dessa medicação, da doença, para a gente prevenir e não levar ao óbito e todas as complicações necessárias. Pessoal, você prestou atenção no que a doutora Débora falou? Olha aí quantas pessoas não têm sofrido com esse tipo de problema. E quando vão ao médico, o médico vai lá e diagnostica. Eu vi uma imagem, eu achei até muito interessante. Essa imagem mostrava como os ossos ficam por dentro. Por isso, osteoporose, porque o osso fica poroso. Ou seja, ele fica todo furadinho por dentro, ou seja, se torna mais fácil dele quebrar. Não sei se vocês conhecem, algo chamado pedra-pome, Pome, eu acho que é isso que é a palavra correta. Então, ela é toda furadinha, ela serve aí para lixar, as mulheres usam, na parte estética, lixar os pés, aquela coisa toda. Então, os ossos ficam por dentro daquela maneira. Olha aí que coisa. Então, fica muito mais fácil, ou seja, qualquer pancada, por isso que você vê que, às vezes, a pessoa leva uma queda, aí quebra o osso da bacia, aquela coisa toda. Por quê? Porque os ossos estão frágeis, estão fragilizados. Mas eu quero aqui, voltar na segunda parte, com a dona Emília, e vermos
o que foi que aconteceu, o desenrolar da história. Presta bastante atenção, vamos lá. Me segura na bengala, na mão, e para fazer as coisas não dava certo, não tinha como. Então foi bem difícil para todo mundo, porque a gente tinha que fazer ir para casa, fazer os afazeres domésticos, ajudar ela, né, não se vestir, tomar banho. Tinha hora que parece que o Satanás queria me jogar no chão do banheiro, eu segurava, porque eu não conseguia ficar em pé. Chegou a tomar um remédio parecido com morfina para aliviar a dor, mas não surgia nenhum efeito. O pior momento da minha mãe foi quando eu entrei no quarto, ela estava deitada e ela quis se levantar e ela não conseguia se levantar de forma alguma. E eu pedia para Deus, se eu ficar assim, o Senhor me leva. Oramos bastante, reuníamos à noite em oração, apresentávamos a causa dela a Deus constantemente. Muito embora que os médicos diziam que ia ser permanente, ou seja, ela iria piorar a cada período, né, conforme a idade dela, a gente não aceitava. Olha aí, que coisa séria, hein, pessoal? E a filha da dona Emília comentou que o médico disse que a tendência era piorar. Dona Emília andava ali, né, firmada ali com a bengala, e ela disse que parecia que o diabo queria jogá-la no chão. E você sabe o que acontece? Acontece. O diabo, ele acaba se apropriando, né, da situação, e pode querer causar algo muito pior. Então você vê que através dessa enfermidade estava se apropriando, e ela mesma, com as suas próprias palavras, disse que parecia que o diabo queria jogá-la no chão. Depois do que nós ouvimos aqui, eu queria que você prestasse atenção em um fato curioso que vai ser trazido aqui pelo meu amigo Anderson. Preste bastante atenção e depois nós voltamos já já. Olha aqui, ó. Em Fatos Curiosos de hoje, eu quero te apresentar a história de José Cláudio da Silva, um youtuber mais conhecido como Neto Silva. Ele é um jogador de games e tem o seu público de inscritos bem elevado. A questão é que José Cláudio, ele foi percebendo alguns sintomas no corpo. Ele foi diagnosticado com osteoporose, uma doença que acaba atingindo os ossos e provoca uma degeneração. Ele, por ser um youtuber de jogos de videogame, acaba ficando muito tempo sentado, sem acesso ou contato com a luz do sol, uma alimentação desregulada, acabou gerando esse problema. Ele percebeu que estava com uma deficiência quando não tinha mais vontade de se levantar e passou uma semana deitado. A osteoporose acabou mudando um pouco a rotina de Neto Silva. Curioso, não? Olha aí que coisa interessante, né? O Anderson nos trouxe aqui um fato curioso desse influenciador digital. Mas presta bastante atenção, né, que nós não podemos, né, de maneira alguma, olharmos para os sintomas, para os problemas. Nós temos que olhar para Jesus, temos falado bastante disso aqui. Temos que olhar para o Senhor Jesus. Quando olhamos para Jesus, então as coisas funcionam. Eu quero relembrar você a mensagem. Presta bastante atenção. Salmo de número 34, né? Salmo de número 34, versículo 20. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. Então, se a palavra diz que o Senhor guarda todos os nossos ossos, nenhum deles se quebra, então eu vou ficar com o que a palavra diz. Se a osteoporose diz, né, se a medicina, não vamos colocar assim, vamos, né, que cientificamente, né, diz que essa doença faz com que os ossos se tornem frágeis e quebradiços, eu fico com a palavra. Nenhum dos meus ossos vão se quebrar. O Senhor vai guardar os meus ossos. Então você precisa, né, tomar posse dessa palavra
para a sua vida. Você precisa guardar isso no seu coração, ok? Pessoal, olha, eu quero aqui também, né, convidar você a estar comigo, lá na nossa igreja, no Rio Comprido, que fica na rua Campos da Paz, número 204, né? E em uma das nossas reuniões, segunda, quarta e sexta, 3 horários, 8, 15 e 19 horas. No domingo, às 8 e às 17 horas, Rua Campos da Paz, número 204, no Rio Comprido, tá bom? E também quero convidar você a nos assistir, né? Nos acompanhar também pelas mídias sociais, Instagram, @Palavra Urgente. E no YouTube, olha só, youtube.com/Palavra Urgente. Mas antes, pessoal, eu quero aqui acompanhar com você o final dessa história. Preste bastante atenção. Nós recebemos um recado que ia ter um culto especial na sede. E aí nós levamos a minha mãe, e ela foi com a bengala dela, apoiando na bengala, com dificuldade para andar, arrastando, porque a perna dela realmente endureceu. Ela saiu de casa dizendo que naquele dia ela iria ser curada, que ela não iria voltar para casa sem a cura dela. No momento que ele encerrou a oração e ele perguntou se tinha testemunho, na hora que eu olhei, ela já estava com a mão erguida. Ali foi o quê? Conta para mim aí. Eu estava paralítica, eu não estava andando, a minha perna direita estava, o joelho estava todo morto, eu não aguentava andar. Agora eu como é que você veio andando aqui hoje? Eu vim com a muleta está ali. Traz essa muleta aqui, mostra como é que você veio andando para cá. Faz com a sua TV assim. O meu joelho estava travado. Agora põe ela no ombro aí, irmã, põe ela no ombro, agora pode... Que coisa bonita! Esse Deus é tremendo! Eu subi a escada normal, desci a escada. E foi uma festa, e aquele dia ela nem dormiu, para te falar a verdade. Ela nem dormiu porque ela festejou, se deixasse, ela ia dançar a noite inteira para Jesus. Deixou a bengala de castigo como memorial do dia da vitória dela. Porque ele tem a cura, ele tem o remédio e a cura dele não volta mais não. Glória a Deus, pessoal, olha aí, Deus abençoou a vida da Dona Maria Emília e vai abençoar a sua também. Preparou o copo com água que eu havia pedido? Olha, vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos. E assim como o Senhor fez na vida da Dona Maria Emília, eu creio que o Senhor vai fazer na vida dessas milhares de pessoas. Meu Deus, que tomam posse da tua palavra em o nome de Jesus. Participe com fé. Olha, pessoal, nós vamos ficando por aqui. Eu quero agora finalizar o programa chamando o nosso querido amigo Valdeci Aguiar com a canção Vai Dar Tudo Certo. Deus abençoe a todos. Sei que a vida não é só de momentos bons, há tempos difíceis. A vida é mesmo assim. Mas se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Em nome de Jesus. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar